Vou fazer essa leitura. Efésios 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, nós te louvamos por esta oportunidade que o Senhor nos dá diante da Tua palavra, ó Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe, possamos compreendê-la, possamos, ó Deus, cada vez mais nos aproximar, ó Deus, da Tua graça, do Teu amor, do Teu perdão, ó Deus. Fale conosco e nos abençoe nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. A graça de Deus. Interessante que para entendermos o que é a graça de Deus, nós temos que entender o estado do homem. Porque essa graça de Deus se torna maravilhosa diante do estado de perdição que nos encontrávamos. O texto diz: Ele nos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A graça de Deus, ela é maravilhosa. Quando nós olhamos o homem, às vezes ainda a gente fica assustado, né, com a maldade. E hoje nós podemos ter essa facilidade de ver, através dos meios de comunicação, da internet, as coisas absurdas que o homem é capaz de fazer. E quando nós olhamos para isso, nós olhamos e enxergamos exatamente qualquer um de nós, se não tocados pela graça, pelo amor de Deus. Se nós formos entregues à nossa própria vontade, ao nosso próprio pecado, nós podemos sim nos desviar desesperadamente. Por isso nós precisamos muito da graça de Deus. E por isso, quando nós olhamos para a nossa vida, quando olhamos e vemos o que Deus fez na nossa vida, nós podemos dizer: maravilhosa graça é a graça de Jesus. Nós temos falado sobre a Reforma Protestante, sobre os 500 anos, e esse segundo lema da Reforma, Sola Gratia, é um lema que se refere a essa passagem de Efésios principalmente. Nós encontramos aqui 3 vezes a palavra, né? Sois salvos pela graça. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então nós encontramos essa palavra aqui. Lembrando que a reforma, ela era um debate contra algumas coisas erradas que estavam acontecendo na época. E quando se fala somente a graça, qual que era o erro que eles estavam combatendo? A Igreja Católica, ela não cria na graça. É um erro até nós chegarmos e dizer: não, a Igreja Católica ensina que as pessoas são salvas pelas obras. A diferença não é essa. A Igreja Católica também fala que as pessoas são salvas pela graça. Só não fala o somente pela graça. Então, foi aí o ponto. O ponto se levantar a se defender que é somente pela graça. Ou seja, o homem é pecador e não pode fazer nada, não pode trazer mérito para a graça, para cooperar com Deus. A salvação do começo ao fim
se deve-se ao dom soberano de Deus, e nós somos indignos e pecadores. Essa passagem de Efésios, então, como eu já disse, ela completa muito bem essa doutrina, explicando um pouquinho sobre o que nós podemos entender aqui. Ele começa dizendo sobre essa visão clara da maldade. Estávamos mortos. Estávamos quem? Paulo deixa claro que são todos os homens. Nós percebemos aqui, ele coloca primeiro, estando vós mortos, né? Então quem são os mortos? Primeiro ele está falando dos Efésios, né? Estando vós mortos. Depois Paulo se inclui no versículo 3, quando ele diz: todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne. E aí ele diz: éramos, né, por natureza filhos da ira. Quem que são esses? Paulo, os judeus, os companheiros de Paulo. Mas ele ainda acrescenta aqui no final desse versículo 3, como também todos os demais, ou seja, toda a humanidade. Quem são os mortos? Todos. Sem Deus, o homem é pecador. O homem, ele não tem, né, algum recurso. Ele realmente está morto. Então nós vamos primeiro aqui levantar nesses versículos iniciais, de 1 a 3, a natureza, ou o homem por natureza, ou a condição humana. 3 verdades terríveis sobre os seres humanos não regenerados. Essa primeira palavra, então, estávamos mortos. Essa é uma declaração de Jesus. Estávamos mortos. As pessoas sem Cristo estão mortas. O texto diz: estávamos mortos em vossos delitos e pecados. Delito é o desvio, pecado é também o errar o alvo. Estávamos mortos no nosso pecado. Pecávamos e pecamos, mas pecávamos principalmente aqui por omissão, pelo que não fazíamos, devíamos andar no caminho, nós não andávamos, e pecamos também por ação, por andar e fazer o que é errado. Estávamos mortos, alheios a Deus, à vida de Deus, distante de Deus. É uma palavra forte, né? Você falar: uma pessoa que não é salva está morta. Como falar isso? Mas exatamente a condição espiritual. Ela pode estar viva fisicamente, ela pode estar viva de forma saudável, de forma intelectual, mas ela está morta. Não há outra palavra. Sem Cristo, nós estamos mortos. Estavam escravizados. Aqui há 3 influências, né? Porque escravizado é você ser, andar sobre o jugo. Você está sendo domado, né? Domesticado. Segundo o curso deste mundo, o morto, ele anda segundo o curso desse mundo, segundo a sociedade. Uma sociedade que nós vemos aí, né? Sem referência de Deus. Um sistema de valores distantes de Deus. A moral, uma sociedade que repudia qualquer padrão absoluto, né? Você não pode falar que isso é verdade. A verdade, cada um tem a sua. Uma sociedade materialista, que glorifica o mercado consumidor. Então isso é andar segundo o curso desse mundo. A pessoa não tem a mente própria. Ela é escravizada, ela se entrega à cultura, à televisão, à internet, ela se entrega aos padrões que o mundo ensina e ao consumo. É o que mais nós encontramos, né? A sociedade distante de Deus, morta. Seguindo o curso desse mundo, seguindo o diabo. Aqui diz: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O mundo que está morto, ele age conforme aqui diz o espírito, ou seja, a força, há uma disposição, há uma ação que opera nas pessoas não cristãs. É fácil nós entendermos isso. Da mesma forma que o Espírito Santo age na vida do crente, fortalecendo, incentivando, dirigindo o caminho, aquele que está morto sem Deus, quem que age nele?
é o inimigo, a força do maligno agindo, colocando mais desejos maus, dando coragem para praticar todo tipo de mal ação. Segundo as inclinações da carne, o morto anda segundo a natureza caída, pecaminosa, os pensamentos e a ação da carne. Repare que não há nada de errado com os nossos desejos do corpo, para a comida, o sono, o sexo. Deus criou todas as coisas boas. O problema é exatamente quando o apetite pela comida se transforma em glutonaria, o anseio pelo sono em preguiça, o sexo é pervertido pela concupiscência. Então os desejos naturais se transformam sim em pecaminosos. Isso é inclinação da carne. Quando desejos naturais que todos nós temos se transformam em desejos pecaminosos. E além disso, quando essas inclinações da carne são exatamente já erradas, são transformadas. Quando nós deixamos levar pela soberba, pela rejeição da verdade. Estávamos condenados. Éramos por natureza filhos da ira, diz o texto. Então, a situação do homem sem Cristo é morto, é estar sobre a ira de Deus, é ser condenado. Sem Deus, está morto. Passou a não representar nada a vida dessa pessoa. Estava morto. O homem então, por sua natureza, está morto, é escravo, condenado. Essa é a condição humana perdida. Quando nós olhamos essa descrição de Paulo, será que Paulo está um pouco exagerando? Afinal de contas, existe um pouco de bondade no homem, não? O homem é tudo isso sem Cristo, ele é totalmente perdido desse jeito? Um comentário diz o seguinte: a doutrina da depravação bíblica total não significa que todos os seres humanos estão igualmente depravados, nem que ninguém é capaz de praticar qualquer bem, mas sim que nenhuma parte de qualquer pessoa humana permaneceu sem ser maculada pela queda. Então é claro, quando nós olhamos aqui e percebemos esse homem morto que segue o curso do mundo, segue o diabo, segue as inclinações da carne, existem níveis de pecados, quando as pessoas estão mais aprofundadas no pecado, na maldade. Mas com certeza a mensagem central aqui é que o homem, ele não tem nele em si nenhuma bondade. Nada ficou de puro, ou seja, foi maculado pela queda, pelo pecado, no sentido de que ele está perdido. O homem sem Cristo, ele está perdido. Lembra que nós falamos no início? Para entender a graça de Deus, nós temos que entender quem éramos nós. Qual é o estado, qual a condição do homem. E para entender esse somente pela graça, nós temos que entender que o homem, nesta condição de morto, ele não pode fazer nada por ele mesmo. Que morto pode levantar-se simplesmente? Ou que morto pode ajudar alguém que está ali? Ele precisa ser ressuscitado, ele precisa ser levado à vida, e é isso que Cristo faz por nós. Mas Deus, a partir do versículo 4, essa palavra é um respiro, Mas Deus, ou seja, o homem pela graça ou a compaixão divina. Mas Deus, estávamos mortos, morto não tem ação, o que aconteceu? Deus vivificou. Éramos escravos, numa situação de desonra, mas Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos colocou à sua própria mão direita, numa posição de honra e poder. De escravo é colocado à mão direita de Deus. Éramos objetos da ira, mas Deus, por causa do seu grande amor com que nos amou, teve misericórdia de nós. Teve misericórdia de nós. Duas perguntas aqui. Primeiro, o que Deus
fez? Então é simples, resumidamente, Deus nos salvou. Pela graça sois salvos. Versículo 5, aparece no finalzinho do versículo 5. Versículo 8 também, pela graça sois salvos. Estamos ligados a Cristo. O homem que era ligado à morte, ao pecado, está ligado a Cristo. Quando fala de Cristo, a gente lembra o que aconteceu com Cristo. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele subiu, foi exaltado. Nós estamos ligados a Cristo. Nós também iremos ressuscitar. Nós seremos elevados, exaltados diante de Deus. Deus nos deu vida, isso é ressurreição. Estávamos mortos. Se nós estamos vivos, nós já ressuscitamos com Cristo. E ainda vamos ressuscitar novamente, né? Nos fez sentar em lugares celestiais. Essa ascensão nos dá o poder. Por que Deus fez isso? E aí é o ponto interessante para a gente entender: somente pela graça. Por que Deus fez isso? Não foi por mérito algum em nós, mas sim algo nele mesmo. O texto diz claramente isso. Primeiro, Deus sendo rico em misericórdia. Por que Deus fez isso? Por que Deus te salvou? Por que Deus me salvou? Pela misericórdia. Ainda, amor, por causa do grande amor com que nos amou. A graça, pela graça sois salvos. Então são todas as respostas. Por que Deus te salvou? Vamos trazer o bloquinho para a gente anotar. Por que Deus nos salvou? Pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua graça e pela sua bondade. Versículo 7 fala: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Por que Deus nos salvou? Por causa da bondade. E olha que interessante, lembra que nós falamos, estávamos mortos, morto, incapaz de receber qualquer coisa. Eu gosto muito dessa aplicação, vou dar uma paradinha aqui, eu gosto muito dessa aplicação do morto. Todas as vezes que alguém for debater, não que a gente vai debater infinitamente com alguém, mas todas as vezes que alguém for debater conosco em relação a essa participação humana, você já pode dizer aí, que participação que um morto pode ter na ressurreição? Só isso. Se você está morto, o que você pode fazer? Qual é a minha contribuição para a salvação? Nenhum. Agora, a partir do momento em que você ressuscitou, lembra de Lázaro? Lázaro estava morto, ele ressuscitou. Depois que ele ressuscitou, o que Jesus falou para ele? Saia, vem. Aí ele saiu. Agora eu te pergunto, que morto que não vai sair? Aí entra a graça irresistível. É irresistível. Você está morto. Você reviveu, você vai levantar, você vê, você enxerga a vida. Ninguém que depois enxerga a vida quer falar, não, eu quero morrer. Estávamos mortos. Morto é incapaz de salvar. Você é cego, ele não enxerga, ele não vê nada. Somente a misericórdia, que é o amor para com os totalmente privados de recurso. Misericórdia é isso, amor para os totalmente privados de recurso. Você viu uma pessoa caída, distendida, ela não tem condição, ela não vai se levantar dali. Você estende a mão àquela pessoa. Você teve misericórdia dela. Quem foi o agente? O agente foi quem teve a misericórdia. Deus. Estávamos debaixo da ira de Deus. Somente o amor pode triunfar sobre a ira. Hoje nós estudamos Jonas. Uma cidade inteira de Nínive sobre a ira de Deus. Somente o amor de Deus, a misericórdia de Deus, para perdoar aquela pessoa, aquela cidade, aqueles homens maus. Estávamos sobre a ira. Nenhum de nós merece salvação. Todos nós estávamos condenados. Mas o amor de Deus vem sobre nós. Somente a graça pode salvar. E graça é favor imerecido. É uma definição simples de graça, né? Que a gente pode guardar. Graça é favor imerecido. Toda ação de Deus é uma demonstração de sua bondade.
por que Deus agiu assim? Ainda, para a gente completar essa parte, né? Primeiro, porque Deus agiu assim, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua graça, pela bondade. Mas por que Deus agiu assim? Ainda porque Deus agiu assim. Olha o versículo 7. Ele nos salvou para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Ao ressuscitar e exaltar a Cristo, demonstrou a suprema grandeza do seu poder. Repare aqui, uma página antes, capítulo 1, 19 a 20, quando diz, né? A partir do 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais, para mostrar a grandeza do Senhor. Ao ressuscitar Jesus, ao exaltar Jesus, ele demonstrou o quê? A suprema riqueza da sua graça. Ao salvar você e a mim, Deus está fazendo a mesma coisa, está demonstrando a grandeza da sua graça. Para a gente tentar entender isso, irmãos, porque nós temos dificuldades, às vezes é a questão do orgulho, né, de tentar se encaixar em algum lugar aí nessas histórias. Nós temos dificuldades. Para tentar entender o que ele está dizendo aqui, conta-se uma história de um pastor chamado Paulo Gibson. Ele era presidente de uma faculdade de teologia em Cambridge. E quando ele aposentou, fizeram aquele quadro, e chamaram ele lá para fazer uma homenagem, tiraram o que cobria, né, o paninho que cobria o quadro, e mostraram para ele. Quando ele olhou aquele quadro, ele disse: no futuro, quando as pessoas olharem para esse quadro, eles não vão perguntar quem é esse homem, mas quem pintou esse quadro. Então ele olhou para aquele quadro e viu que o quadro estava tão interessante que ele falou: no futuro, quando qualquer pessoa olhar para esse quadro, porque geralmente você olha para o quadro e fala quem é, né? Ele falou: não, eles vão olhar para o quadro e vão dizer: nossa, quem será que pintou esse quadro? E aí a comparação feita aqui é exatamente isso. Quem será que pintou esse quadro? Quem será que salvou esse miserável? Quem será que fez essa obra na vida de fulano e de fulano de fulano? Todo brilho e exaltação é para Deus, porque Ele nos salvou, Ele merece toda a glória e toda a honra. Ainda tentando fazer outras comparações, por exemplo, quando você vê um paciente que quase morreu, né? E aquele foi salvo, primeira coisa que você vai perguntar: quem foi o médico? Da mesma forma, quando alguém vai com gripe para o hospital e morre, você fala: quem foi esse médico, né? Para passar longe desse médico. Mas quando um paciente, no estágio terminal, vai para um hospital e volta curado, todo mundo vai falar bem do médico. Não vai ficar falando: nossa, que paciente excelente. Não, ele não era excelente, ele estava quase morto, ele estava mal. Se não fosse o médico cuidar dele. Quem somos nós? Somos salvos? Somos excelentes? Somos salvos, somos transformados, mas toda a glória é dada a Deus. Por isso que a graça é maravilhosa. A graça de Jesus é maravilhosa. Aí então, irmãos, para não dizer que é a gente que está colocando essas palavras aqui, nós encontramos aqui na sequência o versículo 8, 9 e 10. Temos 3 versículos aqui. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Lembra que nós estamos falando por que Deus fez? Não é por causa de nós, não é por algo que nós fizemos, por algo que nós merecemos. Mas aqui deixa bem claro: pela graça sois salvos mediante a fé.
Para não ficar dúvida, somos salvos então pela fé. Olha o homem entrando, o homem entra com a fé, Deus com a graça, a gente entra com a fé. Aqui bem perto diz, e isto não vem de vós. O que não vem de vós? Alguns comentaristas acreditam que isso está falando só sobre a fé, mas eu entendo como outros que dizem que está falando sobre toda a parte inicial do versículo. Pela graça sois salvos mediante a fé, ou seja, nem a salvação e nem a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? A salvação e a fé, é dom de Deus. Isso não vem de vós, e ainda completa, não de obras. Salvação não é pelas obras, não de obras, para que ninguém se glorie, não vem de vós. Por quê? Simples a resposta, para que ninguém se glorie. Se a gente tivesse entrado com um restinho de unha, um pouquinho que seja, nessa história da salvação, a gente seria mais orgulhoso ainda, não? Deus quer que o homem reconheça que ele não é ninguém, que ele não é nada, que ele estava morto, mas Deus, pelo seu grande amor, misericórdia, graça, bondade, o ressuscitou com Cristo. Aí as obras, não tem obras, uma grande crítica, né, quando se fala somente pela graça, é como se a gente estivesse excluindo as obras. Mas olha o versículo aqui, ele fala de obras. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Repare que essa palavra somos feitura dele, somos obra de arte mesmo, nas mãos de Deus. A ideia de criação e recriação. Quem é capaz de criar? Só Deus. Ele nos criou, esse criado pecou, estragou, e nós somos nova criatura, criados novamente. A salvação é como uma recriação do homem. Criados em Cristo, nós somos nova criatura. Criados para quê? Para boas obras. Aquele homem que estava morto, ele estava no caminho do pecado. Agora ele é criado para boas obras. Repare a frase que eu vou ler, vamos tentar entender aqui. As obras são indispensáveis para a salvação. Parece que está errada essa frase, mas não está. As obras são indispensáveis para a salvação. Concluindo, não como base ou meio, mas sim como consequência e evidência. Então vou ler de novo. As obras são indispensáveis para a salvação, não como base ou meio, mas sim como consequência e evidência. É o que diz o 8:9. Nós não somos salvos por causa das obras, mas sim criados em Cristo para boas obras. Boas obras estas que Deus de antemão preparou segundo o seu desígnio, para que nós continuamente andássemos nelas. Esse de antemão aqui, de antemão preparou desde muito, uma eternidade passada, segundo os desígnios, a vontade de Deus, a fim de que andássemos nela. Antigamente, então, andávamos nos nossos delitos e pecados, oprimidos pelo inimigo. Agora andamos em boas obras, conforme os planos de Deus. O que nós podemos aplicar essa mensagem, irmãos? A graça de Deus é maravilhosa. Nós podemos lembrar de onde nós viemos, da morte, delitos, pecados, o homem estava morto. Lembrar que nós precisamos nos aproximar mais e mais de Cristo Jesus, porque esse homem que por natureza estava
inclinado para a carne, é o mesmo homem hoje, né? Nós estamos em Cristo. Se nós nos afastamos de Cristo, nós vamos nos inclinar para essas mesmas coisas, para o que o mundo diz, que o mundo ensina, buscar os desejos que o mundo busca. Mas graças a Deus, nós somos a cada dia transformados, recriados para as boas obras. A mensagem de Jesus, ela demonstra que nós somos pecadores, mas em Cristo nós temos a nova vida. Nós somos transformados. E o nosso desejo é que essa graça de Jesus esteja se estendendo mais e mais na nossa vida e na vida de outros, aos quais Deus ainda vai chamar, vai salvar. Somente pela graça de Jesus nós estamos aqui hoje. E que Deus nos fortaleça nisso. Quando nós olhamos a maldade do homem, não há de se estranhar. Mais uma vez nós olhamos para o mundo e percebemos como o mundo carece de Jesus, carece da salvação. Quando olhamos para a nossa vida, encontramos pecado também. Nós devemos mais uma vez clamar a Jesus, sabendo que nós não somos mais esse escravo do pecado, mas em Cristo Jesus nós somos transformados. E assim que Deus nos abençoe a viver nessa graça de Jesus, recriados, né? Transformados por Jesus. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor Deus, nós somos agradecidos a Ti. Colocamos diante do Senhor, ó Pai, as nossas vidas e agradecemos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor já fez, ó Deus. Ó Deus, que possamos cada vez mais enxergar de onde nós viemos, quem nós éramos e quem nós somos se nós nos afastarmos de Jesus, se nós estivermos sem Jesus. Para cada dia poder agradecer ao Senhor, ó Deus, como a Tua graça é maravilhosa nas nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, e nos ajude, Deus, a temer ao Senhor, a depender do Senhor cada vez mais. Obrigado pela Tua palavra, ó Deus, que mostra o grande amor do Senhor para conosco. Amou aquele que não tinha valor algum, aquele que estava morto. E não só Deus o tirou deste lugar, ó Pai, mas o deu lugar de destaque junto à sua presença. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, ó Deus, por tão grande salvação. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.